A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquise, e após pesquisar, olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, entregue por ele Oswaldo Polidoro, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse. Em sua hoje última encarnação, pois já está totalmente deificado, reentrado no princípio sagrado ou Deus. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregues a nós, os teus filhos. Quem acompanha as leituras aqui no canal já sabe quem são os enganadores da verdade, porque falamos a verdade, doa quem doer. O nosso compromisso é com a verdade e com Deus, não com os filhos relativos de Deus, somos nós mesmos. Os enganadores da humanidade sempre foram os clérigos, de todos os ismos e matizes, que são profissionais religiosos, vivem explorando os outros, vivem das custas ao trabalho dos filhos de Deus. Muitos filhos de Deus não se importam em deixar os 10% ou mais ao final do mês, mas deixa de comprar o que é essencial para si e para sua família. Deus jamais quis que seus filhos fossem explorados através de outros filhos, mistificadores, como são clérigos, padres e pastores, rabinos, judeus. Todos esses clérigos são matizes, um é derivação do outro. Por isso que Jesus deixou bem avisado: cuidado com os ferimentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Vamos aprender com Deus, vamos com a leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão ao Senhor Sagrado Princípio, gratidão ao nosso Pai Divino por essa oportunidade de trabalho, gratidão a toda a corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, o nosso verbo modelar e modelador, exemplo de comportamento de como viver a lei de Deus para esta humanidade. Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, entre outros. Gratidão ao nosso atual diretor planetário, João, o Evangelista, que comanda os trabalhos nessa hora de transição de uma para outra era. Suas legiões médicas, chefiada por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, com esse vasto trabalho nos hospitais da carne e de fora da carne. As legiões chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto e ranger dos dentes, na subcrosta, nos umbrais, nas residências, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero. São legiões de soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, os guardiões, os ciganos, as floristas, as crianças, todas essas legiões de trabalhadores que nos auxiliam. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Vamos à leitura do boletim. Mensagem divina de advertência aos enganadores da humanidade. Abre parênteses. Como estender pela carne a doutrina de Deus. Fecha parênteses. Duas realidades bíblicas proféticas devem ser reconhecidas para que a doutrina de Deus venha assim estender aos confins da terra como Deus quer. Primeiro, com muito pouco papel e gasto, se entregaria a doutrina de Deus aos filhos de Deus. Se a mentira não se metesse no seu caminho, através de cleresias espúrias,
ismos e mais ismos, enganadores, etc. 2. A doutrina de Deus começou por Deus a ser entregue através dos patriarcas, adentrou o que fez Moisés, advertiu seus falsários e fez novas promessas através dos profetas. Teve glorioso esplendor na tarefa messiânica de João Batista e Jesus. E como Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, como deixou bem registrado, apontou para a advertência e as promessas contidas no Apocalipse. Capítulo 12, 19, 14, 21 e 22. A ter cumprimento antes de findar o segundo milênio. Observação. Ler nesta ordem, porque ao fazer a Vulgata, entre 380 e 410, adulterar a ordem numérica dos capítulos do Apocalipse. Por Deus, e a doutrina que, até Moisés e Jesus, é viver a lei de Deus para não haver crime entre irmãos. É imitar o verbo exemplar, tarefa vivida por Jesus. É cultivar nobremente os dons do Espírito Santo ou mediunidades, a fim de nunca faltar a consoladora comunicabilidade, a fim de nunca faltar a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, como a Bíblia ensina, pois anjos ou espíritos mensageiros são os mesmos desencarnados dignos dessa tarefa consoladora. E como ficou advertido no sermão profético no Apocalipse, que traições de todos os tamanhos tomariam o lugar da doutrina. Haveria a restauração da doutrina e a entrega do Evangelho eterno antes de findar o segundo milênio. Comece conhecendo o que ficou até Moisés e Jesus. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus no primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como deve ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindas de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código moral de conduta. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar. É diante de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo.
Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, há um encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento, através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos assim o Senhor quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, menuzarão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. É hora de entenderem. Rabinos atraiçoaram Moisés, perseguindo e matando os profetas, enceguecendo as gentes. Perseguiram e mataram Jesus, o verbo modelo e portador de novo batismo de dons. Do que restou da doutrina de Deus, em 313, Roma deu fim, com suas adulterações e chamando as graças dos dons e a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros de coisas do diabo, remetendo os portadores de dons às fogueiras da Inquisição. Para quem não sabe, em 313, fundo surgiu a besta apocalíptica, a Igreja Católica, que é a besta 666. E que diz o Apocalipse? Leia muito bem. Bem que Jesus deixou o aviso: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. O que mais teria de vir mais tarde? As tragédias apontadas por Jesus em Mateus, capítulos 24 e a seguir, seria o produto das traições contra a doutrina de Deus,
como chegou o findar do segundo milênio, chegou o tempo de severas punições e do cumprimento das promessas contidas nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse. Só no capítulo 14 do Apocalipse está prometido o Evangelho eterno. 3 promessas de Deus teriam cumprimento ao findar do segundo milênio. Primeiro, restauração da doutrina de Deus. Segundo, entrega do Evangelho eterno. Terceiro, governo espiritual planetário do anjo da vara de ferro. Que vivem fazendo os enganadores da humanidade? Os enganadores doutrinários vivem mentindo através de cleresias vendedoras de fingimentos, de dogmas estúpidos, de gestos de vestes e gestos palhaços, de prepotentes politicárias, de longos e hipócritas discursos e outros ismos. Vivem com outras enganações, como desconhecer verdades bíblicas proféticas, como adulterar conceitos bíblicos ou falsear verdades, como esconder textos bíblicos sobre os dons dados por Deus, e também impondo comércio livreiros que fabricam simplórios, isto é, que distribuem xaropadas rasteiras, mediocrismos e outros muitos erros. O findar do segundo milênio, o Apocalipse, capítulo 12, 19 e 14. Como deve estender, desculpem meus irmãos, recomeçando, como deve entender, tudo visando a conduta humana, para os que herdarem a terra dos futuros ciclos evolutivos, isto é, do período apocalíptico chamado Novo Céu e uma Nova Terra. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cuja destino é a reintegração total. O Espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas, retornarão à unidade essencial, o Espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando, eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas e potencial, devendo desabrochar no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino como unas, o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva de um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. A oração dos apóstolos. Sagrado princípio, Deus, o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo Filho teu, depositai tuas virtudes divinas para desabrochá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade.
santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio. Não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças ao Senhor Sagrado Princípio. Entendam que não há Evangelho que não comece nos patriarcas e que não aponte para os capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse. Falsidades os homens podem inventar, porém jamais poderão lutar contra a justiça divina e vencer. No sermão profético no Apocalipse e na mensagem de Maria em Fátima estão as tragédias que reduzirão os viventes a 1/3 ou 1/4, e também as promessas divinas de outros informes doutrinários. Quem vai abandonar as famigeradas meia-verdades que entronizam as falsas ciências e as falsas humildades, ou as enganações impostas aos filhos de Deus? Ajude a imprimir e distribuir os boletins que colocam as verdades bíblicos proféticas ao alcance dos filhos de Deus, isto é, que não adulteram ensinos bíblicos, que não escondem textos bíblicos para cobertar sujidades de encarnados ou desencarnados menos honestos. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas estão as promessas de Deus apontadas no Apocalipse, capítulo 12, 19 e 14. Ler nessa ordem, porque ao fazer a Vulgata, colocar os capítulos de modo errado. A Bíblia dos Espíritas é o livro que sintetiza os ensinos da sabedoria antiga, ou dos grandes iniciados, isto é, acima de fanatismos sectários, ou de outros muitos fanatismos, por homens, livros, médios e etc. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. O Pai deixou advertido que também o divinismo teria seus traidores de menor ou maior grau. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanalmente, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquem nas bênçãos divinas.